Meus amados e queridos irmãos, você está aqui no nosso canal, Escola de Teólogos, e nós estamos hoje para gravar a primeira aula da disciplina de pneumatologia, ou seja, a doutrina do Espírito Santo. Já temos gravado sobre a doutrina de Deus, temos gravado sobre bibliologia. Se você não tem acompanhado, acompanhe nessa playlist, né? Esse vídeo vai estar linkado em uma playlist que é Curso Básico de Teologia. Então, hoje vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Já quero passar para os amados que nós somos continuistas, né? Eu e o presbítero Paulo César somos continuistas e cremos na continuidade dos dons espirituais. Cremos que o Espírito Santo continua trabalhando na vida da igreja. E através de dons, milagres e batismo com o Espírito Santo, etc, etc. Então, já para os irmãos saberem a forma como nós estaremos trabalhando aqui a doutrina do Espírito Santo. Então, vamos lá. Introdução. Eu fiz aqui um estudo, né, no meu Kindle. Acho que não tem como os amados irmãos ver, mas só para os amados irmãos saber que eu mesmo fiz esse estudo, estarei aqui passando para vocês. Quero me embasar no texto de Romanos 8, versículo 11, que diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do Espírito que em vós habita. Romanos 8, versículo 11. Então, introdução, coloquei assim: ao longo da história da igreja, percebemos que nunca houve um lugar de destaque para o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo, como se ele não fizesse parte da Trindade, ou se sua obra fosse menos importante do que a do Pai e a do Filho. As Escrituras, por outro lado, tratam em plena igualdade com as demais membros da Trindade, né? Veremos nesse estudo, no primeiro tópico, que o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo. No segundo tópico, veremos quais são as obras do Espírito Santo. E no terceiro, estaremos trabalhando sobre a pessoa do Espírito Santo na vida da igreja e através da vida da igreja, né? Então, muito bem. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus, né? A dificuldade é que os primeiros pais da igreja, que viveram ali entre o século I até o século III e IV, tiveram dificuldade de entender quem era o Espírito Santo, qual era a pessoa do Espírito Santo. Então, pouquíssimas obras sobre a pessoa do Espírito Santo foram escritas nesse período da patrística, até que, então, surge aí no credo niceno um destaque à pessoa do Espírito Santo, né? A pessoa do Espírito Santo, então, passa a ser relembrada a partir do credo niceno. É interessante que no credo apostólico diz assim, ó: creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, que nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, e desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Aí enquanto está dizendo, creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Cristã. Então veja que para o Pai, vários adjetivos para qualificar que era o Pai. Que era o Pai, creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tarará. E Jesus, vários adjetivos para qualificar Jesus, que nasceu da Virgem Maria, que era Deus e tudo. Mas quando vem para a pessoa do Espírito Santo, só diz creio no Espírito Santo, somente. E o credo apostólico é datado do primeiro século, né? Final do primeiro século, ali, no ano 100, mais ou menos, basicamente, é no 100. Então veja que há dificuldade para entender quem é a pessoa do Espírito Santo. Até que no credo niceno, então, houve um destaque à pessoa do Espírito Santo, dizendo que ela em plena igualdade com o Pai, em plena igualdade com o Filho. Esse era o Espírito Santo. Passando a Idade Média, pouquíssimas obras foram apresentadas sobre a pessoa do Espírito Santo. Agostinho ele vai destacar o papel do Espírito Santo apenas na questão da salvação, questões salvíficas, na soteriologia, como aquele que aplica a obra da salvação no coração do pecador. Vindo, então, a época dos reformadores, há pouquíssima coisa também, a menos que, até que Calvino, então, ele traz na sua obra as Institutas Calvino, que está bem aqui, né? Está bem aqui, ó. As Institutas de Calvino. Ele vai trabalhar
um desses livros para Deus Pai, um para Deus Filho, um outro para o Espírito Santo e o outro para a igreja, né? Então, doutrina do Pai, doutrina do Filho, doutrina do Espírito Santo, doutrina da igreja. Então, é bem organizada a pessoa do Espírito Santo. E Calvino, então, é conhecido como o teólogo do Espírito Santo, porque ele vai trabalhar a pessoa do Espírito Santo. Dito isso, então, amados irmãos, vem com a modernidade, pós-modernidade, surge, então, o movimento pentecostal com uma ênfase maior sobre a pessoa do Espírito Santo. Então, dito isso, vamos lá. Quem é o Espírito Santo? Primeiro, o Espírito Santo é Deus. São dados na Bíblia nomes de Deus para ele. Ele é santo, ele é Deus, ele é Senhor. A Bíblia chama o Espírito Santo de santo, de Deus e de Senhor. Né? Segundo, ele tem arbítrios divinos, atributos divinos. Né? Ele é eterno, ele recebe glória, ele tem glória e recebe glória, e ele é cheio de graça e verdade, como nos diz a Santa Palavra de Deus. Então, os atributos do Espírito Santo nos mostram que o Espírito Santo também é Deus. Segundo, o Espírito Santo é uma pessoa. Tiago, capítulo 4, versículo 5, vai dizer que ele tem ciúmes, ou seja, ele tem atributos, ele tem personalidade, ele é uma pessoa. Ele tem atributos divinos, mas ao mesmo tempo ele tem personalidade. Ele é uma pessoa, ele tem ciúmes, como nos diz Tiago 4, versículo 5. E com ciúmes que por nós, ou é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Tiago 4, versículo 5. Ele ordena, Atos 15, 28, diz, pois pareceu bem ao Espírito Santo não vos impor maior encargo. Então o Espírito Santo tem qualidade, tem personalidade de pessoa. Ele é tanto divino como também tem personalidade. Em terceiro lugar, eu coloquei, ele exerce a atividade pessoal, revelando, segundo de Pedro 1, versículo 21, diz assim o texto, entretanto, os profetas falaram da parte de Deus, movido pelo Espírito Santo. Ele ensina, João 14, versículo 26, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas ele habitará em vós, estará em vós para sempre. E ele vos ensinará e fará lembrar de todas as coisas. Ele também comanda a igreja. Atos 16, versículos 6 e 7, diz assim, está percorrendo a região da Frígio-Gálata, tendo sido impelido pelo Espírito Santo, ou impelido pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Defronte de Mísia, tentamos ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não nos permitiu. Então, veja que o Espírito Santo ele tem atributos de Deus, mas ao mesmo tempo ele tem personalidade. Isso tem vários textos na Bíblia que comprova a personalidade do Espírito Santo e atributos divinos dados ao Espírito Santo. Segunda parte, a obra do Espírito Santo para a salvação. É o Espírito Santo quem convence o pecador. João, capítulo 16, versículos 6, 7 e 8, vai nos dizer isso, que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. No versículo 6 do capítulo 16 de João vai dizer assim, quando ele vier, convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo ele também revela a verdade. O Espírito Santo, então, ele é um agente da salvação, assim como Deus Pai, assim como Deus Filho. Então, primeiro, ele convence, ele que converte o pecador. Segundo, ele que revela a verdade. O Espírito Santo que o Pai, em meu nome, vos enviará. Ele ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto tenho vos dito. O Espírito Santo é quem regenera. João 3, versículo 5. Quem não nasce da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Veja que o Espírito Santo ele é agente da salvação, amados irmãos. Então o Espírito Santo ele não é somente uma forçazinha ativa, como diz o TJ. Ele é Deus, Deus de Deus, luz de luz. Em substância, ele é Deus, tá certo? O Shemar, em Deuteronômio 6, versículo 8, vai dizer, ouve Israel, o Senhor teu Deus é Deus só, é um Deus só. Ele é único. Mas ali a palavra Deus não significa somente Deus o Pai, ali é Deus Filho, Deus Pai, Deus Espírito Santo, a Trindade. Então o Espírito Santo, ele também é Deus e ele é agente da salvação, como nós vemos. Ele convence o pecador, ele revela a verdade, ele regenera, o Espírito Santo santifica. Então veja que o Espírito Santo, ele opera a salvação no coração do pecador. 1 Coríntios 6 e 11 diz, mas vós fostes lavados, foram santificados por meio do nome do Senhor Jesus e no Espírito Santo do nosso Deus. Então, o Espírito Santo é quem
santifica o pecador também. Os irmãos entendem até isso? Até aqui? Então você que não é inscrito, já quero aqui dizer, se inscreva. Se você tem gostado do conteúdo até esse momento, curta esse vídeo e comente. Se você tiver alguma pergunta, pergunte, coloque nos comentários e nós trataremos de estar lhe passando a resposta com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Por último, mas não menos importante, a obra do Espírito Santo na igreja. Quando Cristo ia subir, ele deixou a promessa que enviaria o Consolador. Esse é o Espírito Santo. João 14, versículo 16, diz: eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará o outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Então, qual é a obra do Espírito Santo na vida da igreja? Primeiro, o Espírito Santo capacita para a pregação. Atos capítulo 2. Pedro, antes de ser ali cheio do Espírito Santo, ele não conseguia, amados irmãos, pregar o Evangelho. Quando ele foi cheio do Espírito Santo, ele pregou e 3.000 almas se converteram em Atos 2 e mais 4.000 em Atos capítulo de número 4. Quem foi que fez isso? O Espírito Santo, quando enche na vida do homem, quando convence o pecador, quando muda o pecador, mas também quando ele desce na vida do pecador com um batismo diferenciado, esse pecador, ele está pronto para pregar o santo evangelho de Deus. Então, ele, primeiro, capacita na pregação e, segundo, ele intercede pela igreja. Romanos capítulo 8, versículo 26, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse é o Espírito Santo que intercede pela tua vida diante de Deus. Eu coloquei ainda, ele auxilia, ele é o consolador, ele nos assiste em nossas fraquezas. Romanos 8, 26, João 14, 16, o Espírito Santo ele está ali, é o consolador que está ali para nos ajudar, amados irmãos. No momento da dificuldade, no momento do desânimo, no momento que você não sabe o que falar, no momento da pregação que você não sabe o que pregar, o Espírito Santo de Deus, ele é o capacitador, ele é o teu ajudador. Ore, clame ao Espírito Santo e ele te concederá a tua petição. Então, primeiro, qual a obra do Espírito Santo na igreja? Primeiro, capacita para a pregação. Segundo, intercede pela igreja. Terceiro, ele é auxiliador, consolador. Quarto, ele direciona e conduz. Em Atos 16, Paulo queria ir para a região da Frígia e Gálatas, o Espírito Santo não permitiu. Paulo depois queria ir para Betínia, o Espírito Santo também não permitiu. Daqui a pouco ele vai orar e aparece um varão macedônio e diz: atravessa a Macedônia e vem pregar a palavra para nós. E até que Paulo chega na cidade de Tessalônica, já vindo aqui para a região da Europa. Então veja que o Espírito Santo ele também conduz a igreja, direciona a igreja. E por último, ele derrama os dons espirituais para edificação coletiva e individual. 1 Coríntios 14, 1 Coríntios 12, versículo 4 a versículo 6. O Espírito Santo, ele concede os dons conforme a sua vontade soberana e maravilhosa. Tá bom? Então essa é a introdução, a primeira aula para desse curso sobre pneumatologia, né, na disciplina de pneumatologia, que você e eu, nós possamos ser mais e mais edificados por esse curso. Conclusão diz assim: veja que o Espírito Santo não está restrito apenas a batismo com Espírito Santo ou línguas estranhas. Isso é importante. Ele engloba muitas outras atividades, inclusive a questão da salvação. O Espírito Santo não é só para você falar em línguas. O Espírito Santo não é só para você pular na igreja. Não. O Espírito Santo, ele primeiro te salva, te convence, te guia na verdade, ele te capacita para a pregação, ele te direciona e te conduz, ele derrama os dons, não para somente uma edificação pessoal, mas para a edificação coletiva. Tá bom? Então, concluo aqui dizendo para você que o Espírito Santo, ele era o Deus esquecido, mas a partir do momento que nós tomamos um conhecimento mais sobre o dom, quem é o Espírito Santo, nós passamos a nos lembrar e orar, clamar, dar glória também ao Espírito Santo de Deus. Então, Deus abençoe sua vida, sua casa, em nome de Jesus. Se você tem gostado desse curso, curta esse vídeo e também comente nos comentários. Se você tiver alguma dúvida, comente também nos comentários para que você e eu, nós possamos crescer juntos na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Deus abençoe.